Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, desta vez com o retiro da Quaresma, estamos aqui juntos para aprofundar esta semana tão importante e este tempo tão importante da Quaresma e da Páscoa. O convite deste modo é para que todas as pessoas que estão aproveitando e fazendo a experiência do retiro quaresmal possam, nesta segunda semana especificamente, fazer uma experiência de encontrar Jesus, fazer uma amizade com Ele, criar intimidade e assim aprofundar a própria vida cristã. Eu, Padre Laércio, irei trabalhar com vocês esta semana o documento, o material preparado pelo Padre Quevedinho, que é referente à segunda semana no livro do Retiro da Quaresma 2021. Esse retiro, que é preparado pela equipe do Padre Adroaldo, não é? E com a Loyola, em parceria com a Rede Servir e a Rede Diaconia, que você encontra aqui a logomarca justamente atrás do seu livrinho. Muito bem, o Padre Quevedinho preparou um material próprio para a segunda semana e que nos ajuda, nos introduz neste caminho. Primeiro, ele deixa claro qual é o objetivo desta semana. O objetivo dessa semana tem o propósito de de nos aproximarmos mais de Deus, afastando-nos de tudo aquilo que nos distrai, fazendo-nos esquecer de Cristo Jesus. E ele afirma, Cristo é nossa paz. Então vamos nos distanciar um pouco de tudo aquilo que nos tira o foco, que nos tira o sentido da vida, que nos distrai, e vamos nos aproximar mais e mais de Cristo, Ele que é a nossa paz. E aí o Padre Quevedinho convida que façamos o propósito de examinar nossa consciência, distinguindo bem as coisas que nos afastam de Deus e as que nos aproximam dele. Então, na consciência, a partir dos sentimentos, analisar bem o que é que me aproxima e o que é que me separa, me distancia de Deus. E isso, o que é que me traz a paz dentro disso? O que é que me traz a verdadeira paz? Na primeira parte, o Padre Quevedinho, na introdução da segunda semana, ele faz uma retomada bíblica mostrando as lutas daquele povo, do povo de Deus, não é, para encontrar a paz. Ou seja, um povo que viveu muito tempo sem paz. Depois ele faz uma retomada também no magistério da Igreja, falando da Pax in Terris, que é Paz na Terra, de 1963, o documento. E depois ele vai falar também sobre o Concílio Vaticano II, que dedicou 2 capítulos da Constituição Pastoral Gaudium et Spes sobre a Igreja no mundo de hoje, também voltado para a questão da paz. Finalmente, ele cita a Conferência de Medellín ao aplicar a doutrina do concílio à situação do continente latino-americano. Disse que a paz não é simplesmente ausência de violência, diz o documento, e de derramamento de sangue, fecha aspas, pois a verdadeira paz é fruto da justiça. Depois, para terminar essa introdução, o Padre Quevedinho sugere uma jaculatória, ou seja, uma oração que a gente pode repetir várias vezes, dizendo, Jesus, nossa paz, tende piedade de nós. E aí o material mesmo para a oração, claro que todos nós sabemos que é a liturgia diária, né? As orações próprias dessa semana. Neste primeiro texto, o Padre Quevedinho começa trabalhando, para o primeiro dia, começa trabalhando o termo da misericórdia. Esse Deus, esse Jesus, que é misericordioso. O texto é Lucas, capítulo 6, de 36 a 38. Ele vai dizer que a misericórdia é um atributo fundamental de Deus, o Pai de Jesus. Ele vai também afirmar, para o judeu piedoso, a misericórdia divina é insondável. São Paulo expressa seu sentimento de gratidão para com o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. E ele ainda acrescenta, ele nos consola em todas as nossas decisões, para que, com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que se acham em toda e qualquer decisão. Por isso, é preciso que o Senhor nos acompanhe com seu Espírito, nos fazendo também perceber o quanto Ele participa da nossa vida com a sua misericórdia.
Na terça-feira, o Padre Quevedinho vai trabalhar o texto de Mateus 23, de 1 a 12, que vai chamar a atenção para eles falam, mas não fazem. E aí entramos em um tema fundamental para a Quaresma, que é a questão da fidelidade, a questão do amor a Jesus, a questão de como levamos a sério a nossa vida cristã. Nesta terça-feira, com Mateus 23, de 1 a 12, entrando no caminho da humildade e da autenticidade. Ou seja, o que ensinamos e o que pregamos, o critério que usamos é a capacidade de servir humildemente? Será que como cristão, cristã, estamos formados para um serviço humilde? Ou seja, falar de amor é muito fácil. O problema é praticar e testemunhar este amor. A imagem de Jesus lavando os pés dos discípulos é um momento forte, é uma imagem muito forte, não é? Quando ele revela que a sua missão, o seu papel é abaixar-se para cuidar. E ele se abaixa para amar, ele se abaixa para salvar. Então eu me pergunto, na minha situação atual, como eu posso lavar os pés dos meus irmãos? Como eu posso lavar os pés das pessoas que convivem comigo, da minha família, de quem trabalha comigo, do mundo, da sociedade, dos pobres, dos esquecidos? Na quarta-feira, o texto é Mateus, capítulo 20, de 7 a 28. Nesta segunda semana da Quaresma, o Padre Quevedinho vai trabalhar a seguinte frase: quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. Veja que é uma continuidade. Todos os textos vai nos ajudando a perceber que nesta segunda semana, quando a gente fala da misericórdia, a gente está falando de abaixamento, a gente está falando de serviço. Neste evangelho de hoje, continuaremos então experimentando a misericórdia e a bondade do Senhor. Esse Deus que distribui a sua bondade igual para todos, independente do horário que a gente chega na sua vinha, independente do horário que a gente pegou no trabalho, mas foi Ele que nos convidou e a gente aceitou o seu convite. Por isso, Ele é o dono da misericórdia e Ele distribui conforme o que se passa em seu coração. Na quinta-feira, o texto é Lucas 16, 19 a 31. Durante a vida, recebestes teus bens e Lázaro seus males. A figura central desta parábola, que todos nós conhecemos, que é a parábola do rico, né, e de Lázaro, o centro não é o rico, mas o protagonista desta parábola é mesmo o pobre, de quem Jesus não faz questão sequer de citar o nome, Lázaro. Ou seja, de quem Jesus faz questão de citar o nome, Lázaro. Ele chama pelo nome, a gente sabe quem é. Será que nós conhecemos os nomes dos pobres que nos circundam? Será que nós conhecemos o nome, a história daquele pobre que sempre às vezes nos perturba? Que sempre às vezes fica em nosso pé e a gente se sente incomodado? Pois é, muitas vezes nós nem queremos ver, nem queremos sentir. Esse texto fala explicitamente da questão da empatia. Como que eu me relaciono com os pobres que circundam o meu mundo, que são como satélites ao redor de mim? Como que eu olho para eles, como que eu me relaciono com estas pessoas, que às vezes nem o nome eu sei? Padre Quevedinho então vai afirmar: o maior pecado aqui do rico é a falta de empatia. Ou seja, não se afetar pela dor do irmão. Na sexta-feira desta segunda semana, o texto é Mateus 21, 33, 46. Assim como tramaram contra o herdeiro, naquela parábola do texto, tramam também contra Jesus. Ou seja, o mal, ele tem os seus caminhos. O mal faz a sua opção. Mas é preciso que enxerguemos a compaixão como saída para o mal deste mundo. Não é apenas um belo sentimento humano a compaixão, mas a compaixão, ela é a capacidade de colocar-se no lugar do outro. Falamos agora da empatia, compartilhando com ele a tristeza ou a alegria que ele sente. Veja bem, o convite desta semana é a misericórdia e a compaixão, como aquele que se inclina sobre nós, como aquele que se deita sobre nós para nos tirar do chão, para nos levantar com a sua misericórdia e o seu amor.
E o caminho é sempre a empatia. Se não formos empáticos, mas se fecharmos em nosso mundo, em nossa bolha, nós seremos sempre figurantes no reino de Deus. E não participaremos da mesa, da ceia, da fraternidade, do serviço e do lava-pés. Começamos com a misericórdia e terminamos com a armadilha do inimigo contra Cristo. As tentações que ele passou, que as pessoas passaram, as armadilhas que fizeram com ele, não é? Principalmente para condená-lo sem culpa. A não compreensão da sua proposta, podemos dizer assim. O fechamento dos corações impedem que uma pessoa conheça, experimente e saboreie a Cristo em sua profundidade, fidelidade e amor. Por isso, é preciso que façamos uma síntese no sábado, conforme propõe o Padre Quevedinho. Uma síntese significa uma repetição inaciana. A repetição inaciana, ela não funciona tipo, vou repetir tudo que eu fiz. Não. A repetição inaciana, ela é um voltar-se sobre aquilo que se moveu em mim, negativo ou positivamente. Então eu vou revisitar durante a semana aquele texto bíblico, aquela passagem que mais me tocou positivamente ou negativamente. Ou seja, é a última oração desta semana. Precisamos ficar atento ao que o Senhor, como o Senhor, o modo como o Senhor nos falou ao nosso coração. Por isso é preciso buscar a passagem mais forte, mais importante para este momento. Certamente assim, todos iremos aproveitar bastante desta semana de retiro. Então, como em outras meditações ou contemplações, na repetição começa-se com a oração preparatória, não é? E os preâmbulos, e termina-se com o colóquio ou oração conclusiva. Você vai se preparar a partir daquele texto. Você vai abrir a sua mente, o seu coração, e vai entrar naquela repetição. E vai fazer sempre o pedido de uma segunda semana de intimidade, de encontro com Jesus, para mais conhecê-lo, para mais amá-lo e para mais segui-lo. Eu espero que você aproveite bem do seu livrinho, dos exercícios, e quem puder, busque alguém para compartilhar a sua primeira semana que terminou. E agora, quando terminar a segunda semana, faça a mesma coisa. Busque alguém para partilhar a forma como Deus trabalhou em seu coração. Que Deus nos abençoe, que Deus caminhe conosco e que Ele se revele em sua bondade durante esta segunda semana. Um abraço a todos, obrigado ao Padre Quevedinho por ter preparado este material e obrigado a todos vocês que estão participando conosco deste retiro da Quaresma 2021.